Bom, então quando fazer, né? Quando fazer os testes, então como eu comentei, né, tem o princípio do TDD, né, onde você inicia ali o desenvolvimento orientado a testes, né? Então toda a funcionalidade que você vai fazer, você começa pelos testes unitários, né? Então se você vai criar uma funcionalidade de cadastrar o usuário, cadastrar um cliente ali, você cria ali um método para testar aquela funcionalidade e você dentro dela você faz a chamada ali para o cadastro do cliente, só que isso, e aí aos poucos você vai construindo a lógica dessa funcionalidade baseado no teste que você está construindo. E no começo é muito trabalhoso, assim você usar o TDD, mas você começa a perceber que você consegue construir suas lógicas de uma maneira até mais rápido, né? Então é uma boa prática aí que vem sendo bastante utilizada, mas para frente a gente pode ver um exemplo com o TDD. E a outra forma, que é a mais comum, geralmente a lógica da aplicação já está pronta, ali o método já está pronto, então você vai lá e faz a implementação do teste em cima daquela lógica. E aí quem deve fazer esse teste, né? Como já está apontando aqui, somos nós, né? Desenvolvedores, nós que temos essa responsabilidade de fazer teste automatizado, até porque antes eu achava que quem tinha que fazer tinha que ter um cara só de teste no meu projeto para cuidar disso, mas não somos nós que temos que fazer, porque isso acaba sendo mais produtivo para a gente como desenvolvedor, porque a gente não precisa ficar perdendo tempo testando manualmente, acaba dando uma qualidade maior para o nosso trabalho, uma garantia melhor do que o que a gente está fazendo, é realmente aquela funcionalidade que a gente se comprometeu a entregar. E eu acho que terceirizar essa responsabilidade acaba não sendo bom pra gente. Uma dica que é muito interessante, eu não sei no projeto que vocês trabalham, mas se vocês vierem trabalhar um dia em algum projeto que tenha um QA, que é o analista de qualidade, geralmente em alguns projetos esse QA, a função dele ali é criar cenários de teste, pensar em forma de automatizar o teste de ponta a ponta, né? Que é como se fosse um teste que testa todo o fluxo da aplicação ali. Por exemplo, eu tenho um aplicativo mobile, eu quero testar ali como é que eu faço o pedido ali, como é que eu faço a criação de um pedido para um restaurante. Então, teria uma automação, né, que integraria com a interface ali do aplicativo mobile e baseado em diversos cenários, testaria todo esse fluxo. E geralmente quem cria esses cenários de testes é um QA. E aí ele cria a automação também para fazer isso. Só que o que eu fazia? Em alguns projetos onde tinha o QA, eu pegava os cenários que o QA criava, geralmente ele disponibilizava para a gente, e baseado nesses cenários eu criava alguns testes unitários, ou então até testes mesmo. Alguns testes a gente faz manualmente, né? Então, antes de eu subir a minha implementação para o ambiente de desenvolvimento, para evitar que somente lá no ambiente de desenvolvimento seja que o QA ele identifique algum problema que aconteceu, eu pegava todo o cenário do QA, rodava na minha máquina, testava na minha máquina, criava alguns testes unitários para aquele cenário e só depois mandava ali para o ambiente de desenvolvimento para o QA testar, porque isso evita retrabalho. Que antes, o que acontecia? Eu testava ali, criava algum caminho feliz ali, vários caminhos felizes, né, que eu sabia que ia dar tudo certo. E aí quando o QA ele ia testar a minha implementação, ele pegava vários gargalos na minha lógica, né, no que eu tinha feito. Então uma prática é vocês tentarem se beneficiar aí do que o QA cria de documentação e criar cenários em cima disso. Nem sempre dá para criar, você falando de unitários para todos os cenários que o QA define ali, mas dá para criar para alguns. Mas afinal de contas, o que testar? O que a gente precisa pensar quando a gente vai criar um teste? Até porque no começo acaba sendo um pouco difícil a gente pensar o que a gente deve colocar para testar um software, né? Então é basicamente isso que eu comentei, né? Você pensar em diversos cenários que podem acontecer. Por exemplo, se eu quero fazer uma solicitação de um pedido para um restaurante, então o que eu vou fazer? Eu vou pensar numa entrada de dados em que essa entrada de dados vai dar sucesso, que seria o quê? Eu mandar as informações do cliente, eu mandar as informações do pedido que eu estou fazendo,
eu mandar todos os dados que eu preciso para que aquela funcionalidade funcione, aconteça corretamente. Então isso vai me gerar um cenário de sucesso, né? Então seria só eu pensar quais dados eu enviaria se eu quisesse que a minha aplicação me criasse o pedido com sucesso ali no meu teste manual. Então são esses dados que eu vou colocar no meu cenário. Aí o que a gente vai precisar fazer, já no caso dos testes unitários, é mocar algumas consultas que essa funcionalidade vai precisar fazer. Por exemplo, como se eu quero criar um pedido, eu preciso verificar se aquele estabelecimento existe. Então eu vou mocar essa verificação, né? Ou então verificar se aquele cliente existe. Eu vou mocar essa verificação. Quando eu for salvar o pedido, então mandar para alguma fila, postar no tópico do Kafka, eu precisaria mocar essa simulação também. Só que o importante é eu pensar na minha entrada que eu quero enviar e na saída que eu quero que aconteça. Pode perguntar aí, Igor. Por exemplo, se eu tenho uma chamada que ela tem dois atributos ali, tipo ID, nome e CPF. Uhum. Eu preciso criar um teste para o ID inválido, um teste para o nome inválido e um teste para o CPF inválido, ou pode ser um tipo, para dados inválidos em geral? Poderia ser também. Poderia ser. Assim, o que acontece é que não é obrigatório fazer dessa forma. O ideal seria ter um teste para cada um desses cenários, entendeu? Só que tem como a gente, no mesmo teste, fazer a validação de todos esses cenários, de quando o ID é inválido, de quando o nome é inválido e de quando o CPF é inválido. Tudo isso pode ficar dentro de um teste. Aí tu criaria um teste com o nome dados inválidos. Mas recomendo, né? Algumas pessoas recomendam, né, alguns instrutores, né, de cursos que eu fiz, eles falam que o ideal é ter um teste para cada um desses tipos de cenário, porque com isso a gente consegue rastrear melhor onde é que está acontecendo ali algum problema. Mas eu geralmente faço dessa forma, tá? Como tu falou, criar um teste para avaliar todo esse cenário. Aí eu acho que tipo, podia combinar meio que com a exceção lá, né? Tipo, você fazer uma Sim, exceção exatamente. e colocar certinho qual dado ali. Né? Aí você faz um teste específico para todo mundo e aí na exception você passa qual dos dados que está sendo passado errado pra você. Isso, exatamente. Que aí conseguiria ter um controle melhor, né? Saber, traria ali, acho que é uma lista, né, dos dados que estão inválidos. Seria uma boa também. Beleza? Deixa eu... Tem mais alguma pergunta ou era só essa mesmo? É isso. Deixa eu voltar aqui, então... Estão pensando nos cenários, né? Então, cada ponto que o Igor comentou, se a gente poderia utilizar, por exemplo, se eu quero validar um CPF, isso poderia ser um cenário. Se eu quero validar um nome, isso poderia ser um cenário. Se eu quero validar um ID, isso poderia ser um cenário de teste, né? Quando passar um determinado valor, me retorna sucesso ou não. Então isso seriam possíveis cenários. Então se eu mandar tudo nulo, né, o que vai acontecer? Então caso aqui de exceção também. E aí começar pelos testes que são mais fáceis, né? Então você identificar ali um cenário que é mais simples, por exemplo, esse de validação de dados é um cenário que eu considero um cenário mais simples. E aí depois você parte para os cenários que são mais complexos, ainda mais quando você não tem muita habilidade, acaba sendo difícil você pensar e construir testes para cenários mais complexos. Deixa eu só ver se está aqui um negócio que eu queria comentar. Faça testes, tá. E aqui você tem que testar o que realmente importa ali para o sistema. Por exemplo, esse cenário de validar dados é um cenário importante. Eu quero validar se realmente a minha aplicação está fazendo o pedido de um produto. Eu vou criar um teste para isso, né? Vou testar o método ali fazer pedido. Eu vou testar esse método. Mas agora o que a gente não deve criar testes para getters e setters. Isso daí a gente chama de encher linguiça. Que você vai criar testes unitários para getter e setter e não faz sentido você criar testes unitários para getter e setter, porque ele não tem nenhuma lógica. Agora, se naquele set, por exemplo, estiver sendo feita uma validação de dados,
Aí sim, é interessante você ter um teste, né, para verificar se esse set realmente está validando aqueles dados ali que estão sendo inseridos. Mas agora, se não tem nenhuma lógica, se é só um get e set comum, não precisa você fazer isso. E aí o que acontece? Em alguns projetos eu já peguei isso, né, da pessoa, eu quero aumentar minha cobertura ali, ficar em 80%, então eu vou tacar de testes unitários aqui para o get e set, né? Que get e set ele tem um monte. E aí isso realmente aumenta a cobertura do código. Só que não é... A pessoa perde energia criando teste unitário para get e set, em vez de testar realmente funcionalidades que fazem parte ali da regra de negócio, ou funcionalidade que realmente tem alguma lógica de valor ali para a aplicação. Então ela acaba gastando energia com coisas desnecessárias somente para aumentar a cobertura de código. E é muito melhor você ter 40% de cobertura de código e você, dessa cobertura de código, testar realmente aquelas funcionalidades que são importantes pelo sistema, do que você ter 100% de cobertura e para chegar a 100% você testou um monte de getter e setter, né? Então acaba não sendo interessante. E aí uma outra dica também é, se você achou um bug, o que você tem que fazer? Escreve um teste para esse bug, porque você não vai cair no cenário de você identificou um bug, corrigiu o bug, só que esse bug ele gerou um outro bug, né? Então quando você já corrige ali esse bug, isso acaba evitando que posteriormente esse bug ele possa ter algum impacto no seu projeto e que você não deixe passar ele despercebido, então que alguém deixe passar despercebido esse bug, porque no seu próprio ajuste ali você pode acabar quebrando, né, ali o projeto. Então por isso que é importante sempre que achar um bug, já cria logo um teste para validar para analisar esse bug, né? Por exemplo, o bug é na hora de cadastrar o cliente. Então eu vou criar um teste para pegar esse bug. E aí eu ajusto o código, né, desse teste dessa funcionalidade de cadastrar o cliente e depois eu já tenho até ali o teste pronto, né, para esse cenário que identificou esse bug. E aí, para a gente encerrar aqui esse encontro aqui de testes, como é que a gente divide um teste? A gente pensa num cenário, que o cenário nada mais é do que as nossas entradas de dados ali, os dados que vão entrar, tudo que a gente precisa de informações que vão entrar ali. Ação, o que está sendo executado, por exemplo, eu quero consultar dados de um cliente. Então, para mim consultar dados de cliente, qual seria o meu cenário? Eu preciso receber o ID de um cliente. Então, no meu cenário, eu teria o ID de um cliente. A minha ação seria consultar os dados de um cliente. Já a validação seria o quê? A minha validação seria um retorno de que aquele cliente existe no banco de dados. Essa seria a minha validação. E aí eu tenho um exemplo aqui, para a gente entender melhor como seria. Então, essa aqui é a minha aplicação. Deixa eu só subir ela aqui. Só para vocês entenderem melhor o contexto dela. Então, como eu comentei, essa aqui é aquela aplicação, né, onde o usuário vai lá e ele escolhe o filme de maior pontuação, o filme de menor pontuação. Aí deixa eu só abrir aqui no navegador. Ixi, está executando os testes. Mais pra frente a gente vai entender toda essa estrutura aqui, de como a gente roda os testes, como a gente cria esses testes aqui no IntelliJ para nossa aplicação. Mas basicamente aqui, por exemplo, eu tenho esse teste unitário aqui. Então aqui eu defini, né, eu coloco o nome do meu teste aqui para facilitar a minha identificação. O que ele está fazendo?
deve errar filme de maior pontuação. Então, quando o usuário informar o identificador do filme, ele vai dizer o filme de menor pontuação, né? Porque se ele falar o de maior pontuação, ele vai acertar ali. E vai ser deve ser retornada uma mensagem para ele de que ele acertou. Então, no caso, eu criei o meu cenário, né? Então, o meu cenário é onde as variáveis e objetos são iniciados. Então, por exemplo, qual é a variável que eu vou usar? Aqui seria... Isso aqui, esse IMDb, ID escolhido, é como se fosse o identificador do meu filme, né? E aí, para essa aplicação que eu estava desenvolvendo, eu precisava ter um ID de uma partida. Então, eu declarei aqui o ID dessa partida. E aqui eu declarei a mensagem que eu quero que seja retornada, né? Qual é a mensagem que eu espero que aconteça? Qual é a mensagem que... Deixa eu voltar aqui. Qual é a mensagem que eu espero que seja retornada para o meu usuário? Então eu declarei aqui, deixa eu só movimentar isso aqui, que isso aqui tem que ficar aqui para baixo. Na validação, faz mais sentido eu ficar aqui para baixo. Então aqui no meu cenário eu preciso do ID do filme e do ID da partida. Mensagem esperada. Vamos deixar aqui mesmo. Então eu preciso do ID do filme e do ID da partida, né, para que eu possa iniciar minha partida ali nesse jogo e dizer qual é o filme, esse filme pertence a qual partida. E aí eu montei aqui meus objetos, aqui tudo que eu preciso, né, para aquele meu cenário. E aí eu tenho a minha ação. O que seria essa minha ação? É onde invocamos o método que queremos testar. Por exemplo, aqui para essa minha funcionalidade, o método que eu quero chamar é o analisar jogada. E desse analisar jogada, o que ele recebe? Ele recebe uma partida e o ID do filme. Então, dentro desse meu analisar jogada, eu tenho uma lógica aqui, só para entrar aqui vocês verem, essa aqui é da minha interface. Então eu tenho toda uma lógica aqui que verifica, né, todos os filmes que estão cadastrados na minha base, verifica qual filme tem maior pontuação, qual filme tem menor pontuação. Então esse analisar jogada faz isso. Então para ele poder fazer isso, ele precisa do ID da partida e do ID do filme. Então aqui, essa minha ação está sendo executada, nesse meu momento aqui. Que no caso seria a funcionalidade que eu quero testar, né? O que eu realmente quero testar é esse método aqui. Depois que esse método ele foi executado, ele vai me retornar algo. No caso, ele está me retornando as informações dessa partida. Só que para esse meu teste aqui, o que importa realmente é somente a mensagem que está sendo retornada. Então, por isso eu criei uma string aqui que eu chamei de mensagem retornada. E aí eu quero avaliar essa mensagem retornada. E aí essa minha avaliação está sendo feita aqui na etapa de validação, que é o quê? É onde nós vamos coletar o resultado da ação, que é essa ação que foi executada, para o cenário que eu passei. O cenário é o quê? O ID do filme, basicamente. O ID do filme que eu informei. Então, para o ID do filme escolhido, eu quero analisar o que aconteceu. Então, a gente pode avaliar se o resultado está de acordo com o esperado. Qual é o resultado esperado? É esse aqui, que deve errar o filme de maior pontuação, né? Que o usuário ele não deve escolher o filme correto, então ele deve errar. Então, se eu rodar esse teste aqui, ele vai me executar com sucesso, né? Porque essa mensagem esperada, né? Eu espero que retorne a seguinte mensagem aqui. Você errou. O número de vezes que você pode errar agora é 2, né? Então, porque toda vez que o usuário ele erra, é retornada uma mensagem. Ele tem 3 tentativas de errar. Então, se ele errou a primeira, vai me retornar uma mensagem dizendo que agora ele tem duas chances para errar. E aí foi feita a análise ali e aqui está a minha mensagem retornada, né? Depois que eu executei minha ação, o que realmente foi me retornado para baseado naquele meu cenário. Aí se eu executar esse teste aqui, ele vai dar com sucesso, né? Porque a mensagem retornada foi realmente o que eu esperei. Se tivesse ocorrido alguma coisa de diferente aqui, por exemplo, eu vou mudar aqui o meu cenário. Deixa eu ver aqui. O ID da partida. Então aqui deu certo, né? Que realmente o que eu passei é o que eu tô
É o que eu estou esperando aqui. Deixa eu ver aqui. Aí o que acontece, né? Como a gente está falando de testes unitários, essa minha classe aqui, esse meu método, analisar a jogada, essa minha ação, ela faz algumas conexões com o banco de dados. Ela precisa, por exemplo, buscar os filmes no banco de dados, né, para analisar qual filme tem maior pontuação. E também eu preciso fazer uma consulta para saber qual é a partida que aquele usuário, se aquela partida que o usuário informou, ela realmente existe e se ela ainda não foi encerrada. E aí toda essa lógica está sendo feita aqui. Então a gente cria o que a gente chama, e a gente vai ver mais para frente, entender melhor, é os mocks, como eu falei, né? Então a gente moca essa conexão com o banco de dados. Então, por exemplo, aqui, eu defini que eu quero criar um mock para o filme repository, né? Que é a classe que faz as buscas no banco de dados. E aí eu estou criando um mock. E aí como seria a chamada desse mock, né? Então eu estou especificando aqui, eu uso esse when, onde eu digo quando o filme repository.findAll, né, que ele está buscando todos os meus filmes, quando esse método dessa classe for chamado, eu quero que seja me retornado o seguinte: me retorne esse build de filmes esperados. O que seria esse build de filmes esperados? Foi uma lista de objetos que eu criei, né? Uma lista de filmes que eu criei aqui, que seria algo semelhante ao que iria me retornar do meu banco de dados. A diferença é que esses meus dados aqui, eles estão todos mocados. E aí, com isso, eu consigo prever, né? Por exemplo, eu poderia simular quais são as informações que estão sendo retornadas ali do meu banco de dados, tudo isso utilizando o mock. Então, basicamente, quando a gente trabalha com testes unitários, a gente precisa fazer isso, a gente precisa utilizar esses mocks aqui. Aí aqui, beleza, ele executou, né? Fez lá, consultou os filmes, viu que o filme que eu mandei, ele não é o filme de maior pontuação. Por quê? Deixa eu ver aqui, ó. Build filmes esperados. Deixa eu só mostrar uma coisa aqui. Por exemplo, o filme que eu escolhi foi esse J. Se eu vier na lista dos filmes, né? Aqui, o J, deixa eu ver a pontuação dele aqui. C, porque tem um ID J. G, H, I, J. A pontuação dele é 2.350. Então ele não é o filme de maior pontuação. Deixa eu ver qual é. Se é esse aqui. 6.350. 6.000. Avaliação. Deixa eu ver se eu tenho um aqui que mostra de maior pontuação, que eu acho que vai ficar melhor. Enviar filme de maior pontuação. Tá, é o I. O I tem maior pontuação. Só um momento, rapidinho. Alô? Bom dia. Giovanni. Não. Me chamou? Você pediu iFood? Não. Então, por exemplo, aqui, né? Então ele está validando, né? Então ele está me dizendo aqui, quando eu passo esse filme, ó, você errou, o número de vezes que você pode errar agora é 2. Agora eu vou colocar aqui o filme de maior pontuação, que é esse I. Então o que tem que acontecer aqui? Esse meu teste ele não pode passar, né? Porque se ele passar, quer dizer que a minha lógica aqui ela tá falha, né? Ela não está realmente fazendo o que ela deveria fazer aqui. Deixa eu esperar aqui executar. Bora ver se ele vai passar, se ele vai falhar. Olha, falhou. Bora ver por que falhou, né? Então a gente consegue ver, ó, o teste falhou. Aí o que é esperado aqui, né, na minha etapa de validação? Na minha etapa de validação é esperado o seguinte, que seja retornado você errou, o número de vezes que você pode errar agora é 2. Só que o que foi retornado, né, da minha ação aqui, de analisar a jogada? Me retornou, ó, você acertou, inicia uma nova partida. Então, para esse ID escolhido, para esse cenário, né, para esse filme escolhido, aqui é o filme de maior pontuação.
Então quer dizer o quê? Que eu realmente escolhi o filme de maior pontuação. Se eu fosse fazer a conta aqui dos dados que eu dos filmes, né, que eu coloquei, ele realmente é o filme de maior pontuação lá, é o filme que tem maior pontuação. Então a minha lógica está correta, né? Quer dizer que realmente o meu sistema está retornando o filme de maior pontuação quando eu passo o filme de maior pontuação e o de menor pontuação quando ele não é o filme de menor pontuação. Então isso aqui é um cenário, por exemplo, se eu fizesse alguma alteração na minha lógica aqui, e aí esse meu teste quebrasse, isso quer dizer que eu preciso corrigir, não preciso corrigir o meu teste, mas eu tenho que corrigir a minha lógica para que esse teste não quebre mais. Isso que é um ponto de atenção que a gente deve ter também. Basicamente, hoje era isso que eu queria compartilhar aqui com vocês. Aí, se vocês têm alguma dúvida, senão a gente pode encerrar aqui. Aí só... Deixa eu ver um negócio aqui. E aí o nosso próximo conteúdo a gente vai ver na prática como é que a gente faz para construir testes unitários aí, automatizado. Beleza, galera? Beleza. Boa. Pra mim ficou claro. Beleza, pessoal. Então, é isso aí. Bom almoço.